Fala galera que acompanha a Opinião Rubro-Negra, meu bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, especialmente para a torcida que está super feliz. Afinal, ontem a equipe do Flamengo se consagrou tricampeã do Campeonato Carioca. Isso pela sexta vez na história do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E é claro que eu, Giovana Iron, vou tratar sobre alguns pontos da partida no Opinião Rubro-Negra de hoje. Galera, depois de 3 jogos sem vitória, ontem a equipe do Flamengo bateu o Fluminense pelo placar de 3-1 e se consagrou campeã do Campeonato Carioca. O título que foi conquistado de forma seguida e tricampeão, né? O Flamengo foi é a sexta vez que isso acontece na história do clube rubro-negro. E é claro que a torcida fica feliz pelo título, né? Porque é mais uma taça de 2019 para cá. Esse é o 9º título conquistado pela equipe do Flamengo. Ontem também trouxeram a coluna do Fla, trouxe um número, né? Que essa geração de agora conquistou a mesma quantidade de taças da geração do Zico, para quem acompanhou. É claro que não tem comparações, né? Mas em questão de números, eles acabaram se igualando no quesito número de conquistas, número de taças. E ontem, pelo Campeonato Carioca, a gente teve um jogo onde o mais importante, eu acho, é que nós não levamos gol de bola aérea, jogadas de bolas paradas. Então, isso daí eu já fiquei feliz, né? É claro que o Fluminense também não trouxe tanto perigo nesse tipo de jogada, mas é algo que a gente tem que levar como positivo e esperançoso, né? Que nos traga motivos aí para sonhar, ficar mais feliz com os próximos jogos, porque a gente vinha sofrendo em todas as partidas anteriores com esse tipo de jogada e ontem finalmente o Flamengo não levou gol nisso, né? E a gente também percebeu na partida de ontem, né? O Rodrigo Caio esteve na zaga juntamente com o Ilharão, que parece que o time se sente mais seguro quando o Rodrigo Caio tá lá, né? Porque a gente vê que os jogadores se sentem mais à vontade para ir ao ataque. E ontem eu vi um pouco disso na equipe do Flamengo, né? Primeiro tempo o Flamengo sobrou em relação ao futebol jogado, posse de bola mesmo. Apesar de não ter tido muitas oportunidades, mas as que teve, conseguiu finalizar no alvo, né? E saiu os gols, né? Ontem os 2 primeiros gols foram feitos na primeira etapa. Isso era algo que eu vinha falando aqui, que a gente não estava sendo muito efetivo. Criava e não resultava em gols, que importa bastante em qualquer jogo que a gente vai jogar, em qualquer competição que nós que a gente esteja participando, né? Então, fizemos 2-0 no primeiro tempo que teve uma parte ali em que o jogo ficou muito preso no meio de campo, as equipes com forte marcação, mas o Flamengo saiu de campo indo para o intervalo com 2-0. Né? Os 2 gols foram marcados pelo Gabriel, que primeiro de pênalti, novamente ele bateu muito bem. E depois, já ali no final, quando ele passa do Felipe Luiz, o Gabriel pega a bola e chuta com muita força, um chute cruzado, a jogada ali pela esquerda, e o goleiro do Fluminense aceitou o chute, ampliando a vantagem para o clube rubro-negro. E assim como foi no primeiro jogo, né, o Fluminense veio com modificações para o segundo tempo, melhorou, teve uma parte ali do jogo em que o Fluminense tinha mais controle, aumentou ali avançou na verdade a linha de marcação e o Flamengo estava jogando no contra-ataque. E praticamente foi assim o segundo tempo, né? Mas o Flamengo tinha o controle ali, diminuiu o seu ritmo, mas parecia ter o controle do jogo. E assim, eu falei sobre as jogadas de bola aérea, o Fluminense teve uma chance no segundo tempo que por muito pouco não
consegue empatar, que foi numa cobrança de lateral não, cobrança de falta, que o atleta do Fluminense ali na pequena área estava sozinho, sem marcação, só que ele errou a cabeçada, né? A cabeçada saiu pelo lado, então sem perigo de gol, mas foi um dos poucos lances que o Fluminense aproveitou essa jogada de bola aérea e novamente, né, o jogador adversário estava sem marcação, mas ontem, como eu já falei, saímos sem levar esse tipo de gol, que era algo muito presente nas partidas anteriores. E para encerrar, né, para ter um desfecho legal aí, o Flamengo ficar mais tranquilo, foi quando saiu o gol feito pelo João Gomes, que tinha acabado de entrar no campo. O Pedro finalizou, inclusive foi uma jogada feita apenas ali pelos jogadores que tinham entrado no segundo tempo, Vitinho, Pedro, e terminou com o gol do João Gomes, que finalmente fez o seu primeiro gol aí no time profissional do Flamengo, né? E ontem o Rogério Ceni falou que esse gol era muito importante, né? Porque o João Gomes, quando o Rogério Ceni chegou ao Flamengo, depois de alguns jogos, ele falou que antes do Ceni chegar, ele era mais um jogador, só mais um jogador no Flamengo, e depois que ele chegou, ele se transformou em outro jogador. E também para coroar a boa performance dos meninos da base no Campeonato Carioca, que foram os jogadores que começaram a competição quando o elenco principal estava de férias ainda e conseguiram dar conta do recado. O João Gomes aproveitou muito bem essa oportunidade, junto com o Mateuzinho ali, Ramon, o Hugo também acredito, e o Hugo Moura, né, o volante. E vai ser um cara que o Rogério Ceni vai aproveitar com certeza no restante da temporada. Ontem também o Rogério Ceni ali ainda na beira do campo falou sobre a questão do Gerson, né, que é claro que ele tem o interesse de continuar com o jogador, contar com o jogador para o restante da temporada, mas a gente sabe, quem está acompanhando aí, que o Olympique de Marseille está vindo muito forte. Eu li que o clube francês tinha triplicado a oferta do salário, né, para o Gerson. E, assim, Rogério Ceni disse que o mês de junho seria difícil. Seria difícil porque a gente ia contar com muitos desfalques, né? Tem seleção brasileira, seleção olímpica. Então, vamos ver como que vai ser esse mês de junho. Antes do mês acabar, ainda tem jogo pela Libertadores, quinta-feira. Último jogo aí para encerrar essa fase de grupos, e é claro que sexta-feira eu estarei aqui para comentar. Agora, né, tempo dos torcedores, assim, comemorar o título de ontem, zoar o rival, mas a gente já tem que mudar a chave, porque esse último jogo da Libertadores, apesar da gente já estar classificado, é bom pra gente ir trabalhando essas nossas falhas, nossos problemas, que ontem não estiveram tanto em campo, né? Mas pra gente melhorar para os próximos jogos, vai começar aí o Campeonato Brasileiro, então a gente precisa ir se alinhando, porque, como o Rogério Ceni falou, junho será um mês muito difícil e crucial aí para as pretensões do Clube de Regatas do Flamengo. Eu espero de vocês no próximo vídeo, curtem, compartilhem, deixem seus comentários, porque, como eu já falei, ajuda bastante. O meu beijo para todos que acompanham aqui o perfil, tanto no Instagram como no nosso canal lá no YouTube, né? Muito importante ter vocês aqui comigo. Um beijo para todos e até a próxima!